Programa ZR News, comigo Zé Torquato, cobertura especial da Intermodal South America, essa grande feira de logística internacional que está no alto da escala dos grandes eventos do Brasil, e não poderia deixar de ter a presença da FENOP, Federação Nacional das Operações Portuárias, representados pelo seu presidente, o Sérgio Aquino, que está aqui ao meu lado. Bom, Aquino, primeiramente eu vou quebrar o protocolo e te parabenizar publicamente pelo ter 50 anos de atuação tão positiva e tão reconhecida no segmento portuário. Conta um pouquinho dessa história. Ô Zé, obrigado. É um prazer estar aqui falando com você. Você é uma das gratas satisfações que eu tenho ao longo dessa vida aí que você falou de 50 anos, de ir agregando amigos e pessoas muito especiais. Você é uma delas, tá? Olha, Zé, é uma alegria, né, de chegar nos 50 anos numa atividade, né? E graças a Deus eu tive muitas oportunidades, amigos, mestres, ao longo desse tempo. Eu comecei com 19 anos, né? Na época da CDS, Companhia Docas de Santos. Então era quem implantou e administrava o Porto de Santos, da família Guinle, né? Todo mundo conhece isso. E na época, para entrar na CDS, na Companhia Docas, era uma empresa privada, mas você tinha que fazer concurso, porque era muita gente disputando vaga. Eu, inclusive, fiz um exame, né, num concurso no antigo Colégio Docas de Santos, na rua Campos de Melo, que não existe mais. Quer dizer, tem um prédio lá, parece que a parte dele tudo abandonada e tal. E esse colégio, inclusive, você vê a mentalidade que existia na época, né? A empresa, a Companhia Docas de Santos, criou um colégio para os filhos dos chamados doqueiros, né? Então foi lá que eu fiz o concurso. E eu entrei em 73. Em 76, veio a informação de que os governos militares não iam mais renovar a concessão da Companhia Docas de Santos, iam criar uma empresa estatal. 3 anos, então, eu estava lá, eu achei que aquilo não ia dar certo, eu pedi demissão. Me diziam que eu era louco, eu fui chamado no setor de conciliação para explicar, porque ninguém pedia demissão. Eu fui trabalhar num terminal portuário privado, ali na saída da cidade, que muita gente conhece aí, uns tanques escritos de BAL. Fiquei 27 anos lá. Depois eu saí, montei meu escritório, a SPA Consult, a SPA, que é o nome original, que eu tenho o meu escritório desde 2000, né? E depois disso, toquei meu escritório, um monte de coisas. Depois, Secretaria de Portos, na Prefeitura, tive o privilégio e a honra que o Papa me deu de implantar, e depois a FENOP. Estou há 7 anos, então eu tenho as minhas atividades do meu escritório e as atividades da FENOP. Agora, na condição de executivo, presidente da entidade, queria que você falasse um pouco, até para as pessoas que não têm tanta familiaridade com o segmento portuário, que nos acompanham também. A Rádio Santa Cecília tem uma grande capilaridade, uma grande audiência, mas você falasse de uma forma balanceada. O público está de fora, mas também a tua expectativa, com tantos players importantes do setor de logística, evidentemente, incluindo o setor portuário. Aqui é um evento multidisciplinar e muito conceituado. Como gestor da FENOP, o que você está achando dessa edição? Olha, a federação, ela é a federação nacional que representa o segmento empresarial que investe nos terminais, tanto dentro do porto, em áreas arrendadas, fora do porto, nos TUPs, e que realiza as operações portuárias. Então, é o segmento empresarial representado pela FENOP em termos nacionais. E esse evento aqui, Intermodal, ele é um evento tradicional, né? Aliás, quem começou isso aqui foi um santista, viu? Pouca gente sabe disso. O fundador de tudo isso aqui chama-se Martin von Simpson, que era diretor do terminal que hoje chama-se Stout, ali na Lemoa, né? E ele começou com o guia marítimo, depois criou a Intermodal e depois vendeu isso para um grupo. Depois o grupo revendeu, ele quis vender, ele comprou de novo e revendeu de novo. É um grande empresário lá de Santos, tá? E a Intermodal, a gente pode resumir o seguinte: é o grande local e o grande momento de exposição das empresas, dos equipamentos, e local de diálogos e de negócios. E eu tenho sempre feito um paralelo da Intermodal com o Brasil Export. A Intermodal é um local de apresentação de equipamentos e de negócios. O Brasil Export é um evento
né? Eu diria, lógico, cada um dentro do seu coisa, com o mesmo peso de uma intermodal, voltado a debates, diálogos, debates sobre problemas e apresentação de sugestões. Então, são dois grandes eventos nacionais que a gente se sente orgulhoso de ter no Brasil. Perfeito. Aliás, só fazer um recorte, que nós estamos veiculando essa entrevista, a primeira parte dela, com o Sérgio Aquino, presidente da FENOP, no quadro Porto News. E quinta é o dia do Porto, e depois falaremos um pouquinho desse contexto do Santos Export, o Norte Export que vem aí, mas eu quero dizer que, obviamente, pela a nossa relação e temos essa parceria institucional muito aprofundada com o Brasil Export, eu consultei o CEO, o Fabrício Leão, e falou, não, muito pelo contrário, intermodal é um dos pilares de excelência do debate, não é? E da formação de um momento de networking, de desenvolvimento, potencialização de negócios, discussões. Então, intermodal aqui, estou aqui com a anuência do Fabrício e tudo mais. Mas é aquilo que eu disse para você, são dois eventos que se interagem e se complementam, não é? Cada um dentro das suas realidades. Isso aqui é um evento uma vez por ano, onde todo mundo se encontra, apresenta suas instalações, seus equipamentos e discute negócios. E fecha negócios. Aqui são fechados contratos, né? E vem gente do mundo inteiro para cá. O Brasil Export, ele tem o evento nacional e ele tem os eventos regionais, né? Então, ele, ao longo do ano todo, ele fica, vamos falar, fazendo os aquecimentos regionais para o ano. Então, eles são atividades que se complementam. Perfeito. E também colocando o seguinte, em relação a todo o trabalho do Fabrício do Brasil Export, é que é evolução já para uma agenda internacional e coisas ainda que a gente sabe que estão em andamento, mas vão se consolidar, no devido tempo nós vamos anunciar. Mas o importante nisso é que o fórum também teve seu nascedouro em Santos, ligado às questões portuárias, mas hoje não, ele tem um aspecto mais amplo, infraestrutura, logística e transportes. Sequer o termo portuário está inserido nesse contexto só. Da mesma forma que o intermodal. Intermodal são todos os modais que estão aqui. Aqui você tem os estandes portuários, aqui você tem a feira paralela, que é a ferroviária. Você tem uma feira paralela junto, que é do segmento ferroviário. Aqui você tem as grandes empresas de transporte rodoviário, as empresas, os armadores de navegação, aeroportos, companhias aéreas, aeroportos. Então, é a intermodalidade. E o Brasil Export, ele também discute a intermodalidade. Perfeito. Aqui não. A questão mais afeita ao Santos Export e Norte Export, vamos deixar para o segundo bloco. Eu queria te falar agora na condição de representante da FENOP, nós já falamos sobre isso inúmeras vezes, e agora já parece que temos aí manifestações mais assertivas, mais claras, o governo já está se estruturando, agora estamos na expectativa finalmente da nomeação do Fabrício Domênico para a Secretaria Nacional de Portos, já tem o número 2, que é o Guzmão também, que dispensa maiores apresentações, né? Mas nesse momento agora, a gente conheceu desde o início, já no cargo, como é que você tem acompanhado as manifestações, posicionamentos e ações do atual ministro Márcio França? Olha, o ministro Márcio França, ele está tendo que tomar uma série de providências paralelas e que geram as dificuldades de início e que são agravadas. Ele mesmo diz que ele estava se preparou para o Ministério das Cidades. Então, todo o foco estava voltado àquilo, inclusive a formação. Então, ele teve que rapidamente se readequar para formar um time. Os 2 primeiros nomes que ele apresentou para a área portuária, no Ministério de Portos, foram excelentes, como você disse. O Roberto Guzmão, na verdade, é o segundo ministro, né? É um homem experiente, inclusive é Ministério de Portos e Aeroportos, mas o segundo homem lá é de Porto, não é de aeroporto. Então, Porto está muito fortalecido. Na Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, um nome excelente, o Fabrício Domênico. Conhece tudo, é originário de Santos. Então, demorou um pouco, teve um problema burocrático aí para sair a efetivação. Isso é um dos fatores também que foi dificultando o andamento do ministro. Depois, problema lá do São Sebastião, problemas que estão acontecendo que têm reflexos no setor portuário, né? Por exemplo, né, até o ministro comentou, mas para deixar mais claro, quer dizer,
Lá em São Sebastião, você sabe, você viu a notícia, a Petrobras parou de operar o seu duto de petróleo, que sai de São Sebastião e vai para a refinaria, preocupada com os deslizamentos, para ela fazer uma checagem. A partir do momento que ela parou de transferir petróleo de São Sebastião para as refinarias, ela teve que se encontrar um outro local para descarregar os navios de petróleo. Os navios vieram para onde? Para Santos, né? Então, tudo isso tem uma ligação que exige uma série de outras providências. Então, é por isso que é importante que isso aconteça. Ok. Aquino, vamos terminar esse primeiro bloco do Porto News, agradecendo a tua presença. E o recado da FENOP aí, para toda essa coletividade, não só da Baixada, mas da comunidade portuária, que graças a essa parceria aí com o Brasil Export e também essa questão que você falou, do obstáculo jurídico que havia para a nomeação do Prefeito Domênico, foi anunciado em primeiríssima mão pelo Leopoldo Figueiredo e pelo portal BNews, não é? Exato. Então, seu recado final nesse contexto de intermodal, e também estamos aqui presentes, é um prazer mais uma vez estar com você. Nós ficamos muito satisfeitos quando vimos em primeira mão no BNews a confirmação de tirou essa pedra no caminho para a efetivação do Fabrício Domênico. Seria uma perda muito grande não conseguirmos a nomeação dele. Então, a gente está muito otimista aí nos próximos passos. O grande desafio nós temos agora pela frente é a nomeação das administrações portuárias. Lá na secretaria, o Fabrício também está mantendo grande parte da equipe que lá já estava. O Otto, por exemplo, que é um nome extremamente importante na secretaria, já foi renomeado, vamos dizer assim. O Dino também. Então, as coisas estão caminhando bem. Excelente. E ressaltado aqui, quem acompanha vai nos ouvir voltar a isso, é o protagonismo, a disponibilidade desde o início da FENOP permanente para o diálogo, para contribuir com o segmento portuário brasileiro. Aquino, voltamos já no quadro do Santos Export. Muito obrigado por hora. Muito obrigado, Zé. Sempre à disposição e sempre alerta, como diziam os escorteiros.